Boa noite! Sejam bem-vindos ao Verificados no podcast com Duda Rodrigues. O nosso convidado muito especial, ele é médico, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, PhD, gente. Então, vocês têm noção, eu vou encher ele de perguntas, vou tirar todas as minhas dúvidas. Doutor Francisco Claro Júnior, seja bem-vindo. Oi, Duda. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui e compartilhando um pouco da minha experiência e do meu conhecimento também com o pessoal. É uma honra estar aqui falando sobre cirurgia plástica, sobre muitas dúvidas e também tentando desvendar um pouco dos mitos relacionados aos assuntos de cirurgia plástica. Doutor, é o seguinte, a gente sabe que cirurgia plástica, hoje o Brasil, ele é referência mundial, já ficou aí em primeiro lugar, falando até em cirurgias de prótese, né, de cirurgias mamárias. Ainda é o queridinho das mulheres, assim, quando vai fazer uma cirurgia, porque eu sei que hoje a mulherada posta muito o abdômen, gosta muito da barriga definida, mas a mama, pra mim, assim, eu falo porque eu fiz, né, então pra mim, em primeiro lugar veio a mama, depois veio todo o resto. Ainda é o queridinho? Perfeito. Sim, tradicionalmente o Brasil ele é um destaque no mundo, né, um dos países que mais fazem cirurgia plástica no mundo e uma referência de cirurgia plástica, principalmente pelo clima tropical que a gente tem aqui. Então a região realmente ela é muito procurada na área de mama e contorno corporal principalmente. A gente é uma referência nessas duas áreas no mundo inteiro e eu, por exemplo, tenho quase um quarto dos meus pacientes vêm de fora do Brasil para fazer algum tipo de cirurgia. Que chique, ele fala inglês com os pacientes dele. Doutor, vamos lá, tem um monte de pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta do seguinte, tem-se muito falado em explante mamário. A gente vai falar dos tipos de cirurgia, mas eu quero até começar por esse tema porque a gente tem visto aí muitas mulheres que fizeram procedimentos, né, de cirurgia ou até estéticos, retomando a sua forma natural. E algumas até porque tiveram problemas com implantes. Isso é comum? Sim, o explante de silicone ele está muito comum atualmente. Tá? É uma das cirurgias atualmente que ela está sendo mais feita. Eu, por exemplo, tenho feito semanalmente quase. É uma das cirurgias que eu mais faço. Estou fazendo mais do que prótese de silicone. Ele está ocorrendo não apenas por causa dos problemas mesmo relacionados e só o que você tem ouvido nas redes sociais, tudo isso. Mas a doença do silicone é o principal fator. E é verdade, então? Ela existe sim. Ela é tipo uma síndrome, né? Ela tem vários sintomas. Por exemplo, boca seca, olho seco. Isso ocorre principalmente porque você tem uma contaminação da superfície da prótese e essa contaminação começa a levar a uma resposta inflamatória desse implante. Então o corpo ele vai aos poucos rejeitando essa prótese e ao longo do tempo os anticorpos que são produzidos ali pelo organismo para tentar eliminar aquele anticorpo que está na superfície da prótese, acaba não conseguindo eliminar e fica circulando no organismo e causando todos aqueles sintomas, sonolência, pele seca, manchas na pele. Pode infeccionar? Pode infeccionar. Pode. Isso que eu estou falando é um grau leve de infecção. Seria aquele caso em que o organismo ele não quer rejeitar a prótese de imediato. Então ele tem um processo bem lento que ele vai ao longo do tempo produzindo então anticorpos para tentar combater e acaba levando a todos os sintomas que a gente vê. Casos mais graves, quando você tem uma contaminação muito grosseira do implante já de imediato, já existe o que muitas pessoas falam que é uma rejeição à prótese. Então o corpo acaba realmente eliminando a prótese já de imediato. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu coloquei prótese há uns 15 anos atrás. E aí o que aconteceu? Antes de eu engravidar, que a mama ficou muito grande, a minha prótese começou a virar. Ela ficava rodando. Aí eu deitava, quando eu acordava, a prótese estava virada. E aí eu começava a me posicionar para baixo e eu ficava voltando ela pro lugar. Por que isso acontecia? Então, as causas mais comuns é a prótese ser colocada no plano subglandular, né, na frente do músculo, atrás da glândula muscular, e sem os pontos de fixação. Hoje está muito na moda sutiã intramamário. Sutiã intramamário não é uma cirurgia, uma técnica cirúrgica. Ela é um passo da cirurgia de implante mamário. Quando você vai colocar a prótese, o adequado é que você faça uns pontos, que a gente chama ponto de contenção da prótese, para exatamente evitar que a prótese saia do lugar ou fique rodando, principalmente quando é colocado no plano atrás da glândula mamária. Eu vi que tem umas que chamam de sutiã mesmo, né? Tipo uma suspensão, um reforço. Na verdade, são pontos para deixar a prótese bem contida. Ela não é um sutiã verdadeiro. Sim. Existe uma técnica
que é um sutiã verdadeiro, que na verdade ele é usado uma alça do músculo peitoral, mas não tem nome. Isso daí, ninguém deu o nome. Isso não tem nome, mas é esse sutiã que eu tô perguntando. Não, não é esse sutiã. Tá. Esse sutiã que eu tô falando é para quando você fazer uma mama redutora ou mastopexia sem prótese. A gente pega um pedaço da glândula mamária e passa por baixo dessa alça do músculo. Uau. E o músculo fica sustentando, fazendo um sutiã. Essa técnica, ela não é, ela é feita por pouquíssimos cirurgiões Nunca ouvi falar. E acabou não entrando na mídia. Ela não tem... Ela chama de alça muscular. Muitos, quando eu ouvi falar de alça muscular, é essa alça que é feita com o músculo peitoral e ele é realmente um sutiã. O sutiã intramamário que a gente vê na mídia é apenas pontos de contenção da prótese que é dado no músculo e na área de descolamento. Porque a prótese ela tende a levar a um descolamento da prótese. Do local ali da gordura, da pele. Então, se você não dá esses pontos de contenção, a prótese ela tende a fazer um descolamento a mais da loja e pode, inclusive, rodar. Olha que interessante, o senhor está falando de algo, e eu entrevisto médicos há 10 anos, né? É a primeira vez que eu vejo essa técnica que o senhor está explicando, tanto é que o senhor falou que não é muito comum de profissionais fazerem, e aí fica uma alternativa para as mulheres que não querem, porque hoje tem mulher que não quer colocar a prótese de silicone, né? Tem muita mulher que está querendo ficar mais natural, já foi aquela fase de ficar com aquele contorno marcado, né? Isso, que a mulherada queria. Hoje a mulherada opta pelo natural e por causa dessa história da doença do silicone, dos problemas que podem vir a acontecer, algumas mulheres não querem colocar, e aí é uma alternativa interessante. Exatamente. E o bom do explante é que hoje a gente consegue deixar a mama com um aspecto muito natural. Hoje a gente tem técnicas que a gente faz de reconstrução após a retirada da mama. Inclusive, em alguns casos, a gente consegue fazer essa técnica da alça, em alguns casos, dependendo do que foi feito antes. Sim. E a mama das pacientes acabam ficando com uma forma e volume muito agradável. Não apenas pelas técnicas de retalhos locais, como alça, a gente usa o short scar também, que é cicatriz reduzida, e ainda faz um enxerto de gordura para volumizar ainda mais essa mama. Então a gente consegue deixar um aspecto muito legal. Tem pacientes assim que ficaram com a mama, parece que até com um aspecto mais bonito e até maior do que quando ela tinha a prótese, porque a mama ela estava com a prótese, porque a mama estava caída. Entendi. Quando você joga todo aquele conjunto, tira a prótese, joga o conjunto para cima, fixando e ainda complementando com enxerto de gordura, ela dá um aspecto de ser ainda maior. Alguns pacientes falam, nossa, tá sem prótese aqui. Parece que sem a prótese ela está maior e com mais forma do que quando tinha a prótese antes. Beatriz Ribeiro, qual o tempo de recuperação de uma reconstrução de mama? Ó, a Beatriz já participando. Eu vou ler todo mundo, gente. Qual o tempo, doutor? Então, depende da técnica, na verdade, que ela for fazer. Se ela for fazer uma técnica com lipoenxertia, por exemplo, associada a uma prótese de silicone, por exemplo, a gente precisa fazer 1 ou 2 cirurgias para poder ganhar espessura de pele e colocar daí a prótese de silicone. Então, depende muito. Se for usar músculo das costas, por exemplo, músculo de outras áreas do corpo, ou se for uma reconstrução imediata após, por exemplo, a mastectomia, que é quando retira a mama por um câncer, alguma coisa assim. Então, a gente precisaria ver qual a técnica que ela está se referindo, basicamente, e se é uma reconstrução imediata ou tardia. Mas nas reconstruções imediatas que são feitas usando implante de silicone ou técnicas de retalhos, o aconselhável vai ficar 3 semanas sem levantar os braços. O braço o antebraço está livre. Está livre. Né? É o braço que não pode levantar. Tá. Então, se for lavar o cabelo, o rosto, tudo pode estar levantando normal. Não pode fazer esse tipo de movimento. Nossa, aqui. foi um sofrimento, porque quando eu fiz, eu ficava assim, ó. Lavar meu cabelo, porque eu não conseguia ficar sem lavar o cabelo. E o cabelo, gente, tá escovado, tá liso, tá bonito, mas quando lava, e aí eu ficava lá, eu mesmo esfregava meu cabelo. Quando for colocar o braço pra frente, você pode levantar sem problema. O problema é levar pro lado, porque você acaba tendo um impacto de mexer, você acaba puxando, tracionando a pele aqui nessa região e pode levar a forçar os pontos e abrir pontos ou dar um hematoma. Pergunta, tenho silicone há 8 anos e se fosse hoje, aos meus 54 anos, não teria. Por quê, Andréia? Conta pra gente o porquê, pro doutor poder orientar aqui. Doutor, agora, falando um pouco sobre alguns procedimentos na mama, o que é a lipoenxertia? E quem tem indicação para esse procedimento? Bem, a lipoenxertia ela pode ser feita em qualquer pessoa, tá? Seja desde uma pessoa jovem até uma pessoa já de idade idosa. Ela pode ser feita em reconstrução, em cirurgia estética, em cirurgias, qualquer tipo de cirurgia. A lipoenxertia nada mais é do que você fazer uma lipoaspiração, coletar essa gordura
e daí a gente faz um preparo dessa gordura para isolar, porque a lipoenxertia, ela é um transplante de células vivas do seu organismo. Você tira ela de uma área corporal e coloca ela na mama. Então ela faz uma volumização da sua mama com o seu próprio tecido. Uma coisa que é muito interessante é assim, se você faz a lipoenxertia e engorda, ganha peso, a sua mama aumenta de tamanho, mesmo depois de 1, 2, 3 anos. Se você vier emagrecer, a sua mama vai diminuir. Porque aquelas células de gordura que estavam na sua barriga, elas agora vão estar na sua mama. E ela não dá nenhum tipo de rejeição, nada, porque ela é a célula do seu próprio organismo. Mas a gordura depois de um tempo ela não absorve? O organismo não absorve Isso tudo? é o que a gente sempre escuta falar. Existe um pequeno grau de absorção, muito difícil de ser mensurado, muito pequeno. O que acontece? A técnica de lipoenxertia mamária, ela é uma técnica que ela chegou a ser proibida no mundo em 1987. Ela não pode ser feita como qualquer outro tipo de lipoenxertia, que é a coleta da gordura, um preparo superficial e a injeção. Por quê? Porque a mama ela é muito móvel, então você necessita de uma imobilização das células que foram enxertadas. Que nem quando você vai, por exemplo, plantar semear a terra, você não pode ficar mexendo naquela terra que as raizinhas que estão ali nascendo, se você mexer, vão morrer. Aqui acontece a mesma coisa. As células que você injetou na mama, elas vão ter os vasos sanguíneos que vão crescer no local. Se a mama começa a manipular muito, a mexer demais, essas células vão movimentar e vão morrer. E daí vai acabar absorvendo. Só que a mama, além de outras áreas corporais, ela tem os ductos lactíferos, que é a glândula mamária. E ela é colonizada por bactéria. Se você injetar ela grosseiramente, em grande volume, essas células, além delas morrerem, elas vão servir de meio de cultura para essas bactérias. Então vai levar a necrose, infecção e casos graves. Chegou a ser proibido em 87. Em 2009, que foi até nessa época que eu comecei a estudar o procedimento, a gente viu que se feito de forma adequada, ela for feita injetada em pequenos volumes, com preparo, então tirando as impurezas dela para que não fique ali, as células não fiquem nadando nessas impurezas. A gordura é tratada para ser transferida? É tratada, isso, a gente tem que isolar as impurezas, porque se você transferir, mesmo em pequena quantidade, e tiver muito sangue, líquido, as células não vão ficar imobilizadas, vão ficar nadando naquele líquido, e elas vão morrer. Então, o que acontece? Hoje, ainda tem muita gente que não tem uma especialização muito grande nesse tipo de técnica, faz e o paciente acaba perdendo quase tudo que foi feito. Então, a técnica, ela exige um refinamento muito grande para ser feito. Qual a quantidade, doutor, que pode ser feito num procedimento? Isso, ótimo. Essa pergunta que eu sempre recebo. Não existe uma quantidade certa. Por quê? A gente trabalha por saturação. É aquilo que eu falei ao princípio, não adianta a gente injetar e ficar a célula nadando. Então, a gente vai fazendo vários tuneizinhos, vai injetando gordura com seringas de 3 ml. Você imagina colocar 300 ml com 3 ml de seringa. Vai colocando e quando a gente percebe que está começando a ter resistência, está começando a voltar alguma gordurinha, a gente para de injetar. Então é por saturação. A média que a gente injeta é cerca de 200 ml. Mas eu já tive casos que eu não consegui injetar mais de 90. E já teve casos que eu injetei 350. Então varia, é no intraoperatório. A média é 200 ml. É ali no momento que é no momento que eu consigo ver quanto que eu consigo. E o efeito de 200 ml não é semelhante a 200 ml no silicone, porque a gordura ela tem uma consistência assim um pouco mais líquida, ela não é que nem a prótese que ela é sólida, que ela impõe uma forma. Então ela dá um preenchimento mais leve, mais sutil na mão. Bom, eu tenho tanta pergunta aqui para o senhor, mas olha como a mulherada gosta de cirurgião plástico, doutor. Então, eu vou fazer só uma pergunta aqui. Pelo que eu entendi, então não é qualquer profissional que está habilitado ou precisa de uma técnica para fazer esse tipo de procedimento. Porque pelo que o senhor falou, o senhor está estudando desde 2009, desde 2009. E a gente vê casos aí, eu estou perguntando da gordura, se ela tem que ser tratada, tudo, porque eu já vi casos que deram problema. Então, precisa aí de um aprimoramento, com certeza. Uma habilitação. Qualquer cirurgião plástico pode fazer, mas ele precisa ter um treinamento adequado dessa técnica e levar em consideração todos esses passos, porque também às vezes a gente até testemunha até casos que o paciente tem. Eu formo residentes de cirurgia plástica. Eu já tive casos que eu vi de cirurgiões plásticas que eu formei e eu fiquei sabendo por meio de outros residentes que ele não acaba usando a seringuinha de 3 ml, porque fala, não, acho que 3 é muito pouco, vou usar de 10. De 10 vai morrer. Nossa. Entendeu? Vamos lá, doutor, que a mulherada tem muita pergunta. Vamos ver onde eu parei. Vi na internet uma nova técnica que já pode erguer os braços totalmente no dia seguinte. É verdade? Então, as técnicas que você faz esses pontos de adesão, que é o sutiã intramamário, você fazendo um descolamento muito preciso, sem fazer o descolamento com a divulsão do dedo digital, que é o que a maioria faz, você pode levantar o braço.
Só que tem que tomar muito cuidado porque a técnica tem sido utilizada nas redes sociais como uma forma de marketing. A rede social tá uma maravilha. Exatamente. E aí acaba tendo vários casos de complicações que já foram testemunhados. Então, não significa que você fez uma técnica que dá uma firmeza maior e que até possibilitaria levantar os braços, que a paciente deva, já no dia seguinte, 24 horas, ficar levantando os braços. A mulherada então, assim, também, vocês façam ficar quieta? Eu não recomendo, tá bom? Tá. Então, assim, e não existe um consenso no Conselho Regional de Medicina de que realmente seja possível ficar levantando o braço já no dia seguinte, com aquela R24R, que é o que está super na moda. Eu brinco que eu falo assim, você tem que pensar no resultado, faz o que o médico manda, ficar quieta, Exatamente. imóvel, não faça nada. Não vai ser ficar alguns dias com o braço, levantando o antebraço normal, mas sem querer fazer algum tipo de atividade. Lavar tudo. o cabelo. Lavar o cabelo pode. Né? Mas Pode, desse isso daqui jeito, pode. né? Pode, não precisa nem abaixar. De pra frente pode. Porque não pode fazer isso daqui. Entendi. Então é desnecessário. Para que fazer? Correr um risco maior. Vamos lá. Doutor, quero fazer lipoenxertia, mas sou magra. Será que conseguimos ter gordura suficiente? Depende. É verdade, né? Sim, isso também é uma pergunta muito comum que eu recebo. Nas reconstruções de mama, por exemplo, a gente pega paciente, às vezes fazendo radioterapia, quimioterapia, extremamente magro, e a gente consegue fazer lipoenxertia. A gente precisa discutir muito bem com o paciente antes, né? O quanto que ela está querendo de aumento, qual a expectativa dela, por isso que a consulta médica é legal que ela tenha pelo menos 1 hora, né, para que a gente possa entender exatamente o que a paciente está querendo de expectativa. Mas assim, a gente consegue usar um pouco de gordura, sempre tem gordura no nosso corpo, né? Assim, não existe ninguém que não tenha nada. E a gente consegue tirar principalmente em pacientes mesmo muito magras, de região de face interna de coxa e face interna de joelho. A gente sempre consegue tirar ali uns 200, 300 ml de cada perna, mesmo em pacientes muito magros, por exemplo. Tá respondido, Andréia, então bora fazer a cirurgia. Beatriz Ribeiro, quanto tempo demora a cicatrização de uma cirurgia de mama? Então, depende do que ela tá, assim, o processo de cicatrização completo da mama é até 1 ano pode levar, né? Isso eu tô falando em relação à qualidade da cicatriz, tá? Dentro de 2 meses, a mama já vai ter uma resistência na cicatrização, então a gente já libera, na maioria dos casos, né, para estar voltando à atividade física, pode fazer exercícios, tudo. Então, se for para voltar à atividade, 2 meses, e a qualidade da cicatriz varia muito de pessoa para pessoa. Sim. Tem pessoas que a cicatriz já está clara com 3 meses, não é comum, mas tem casos que eu já vi disso. A minha cicatrização é ótima. Isso, e tem gente que leva até mais de ano. Você pega 1 ano, 2 meses, ainda está escura e aí ainda tem um processo lento. Na média, ali 1 ano para estar a cicatrização já branquinha e pouco perceptível. Me corrija se eu estiver errada, Marjorie Cocaine, eu acho. A lipoenxertia pode ser feita de uma vez ou precisa de várias cirurgias? Então, isso daí depende muito da expectativa da paciente. Então, por exemplo, eu tenho muitos casos que vêm para mim querendo fazer uma lipoenxertia para não utilizar a prótese de silicone. Então, assim, muitos casos a gente indica para ter um aumento mais abundante ali, para dar um efeito melhor, a gente precisa de 2 até 3 sessões de lipoenxertia, que são 3 cirurgias diferentes. Mas muitas pacientes vêm e fazem apenas 1 sessão e já ficam bastante satisfeitas. Elas referem que, apesar de, por exemplo, numa foto, você não perceber uma grande melhora na forma e no volume da mama, elas falam que elas estão muito satisfeitas. Por quê? Porque a mama ganha mais densidade. Então, quando ela põe a mão na mama, ela sente que a mama está mais densa. Quando ela vai colocar um biquíni ou um sutiã, aquela compressão que tem no polo inferior já aumenta a projeção aqui no colo da mama. Então, esses são relatos de pacientes que fizeram apenas 1 sessão e se disseram satisfeitos com a cirurgia. Julie Brasil. Doutor, quem tem o Rippling Isso. nas mamas... Quem tem o Rippling nas mamas, possível melhorar esse aspecto com a... É possível melhorar esse aspecto com a gordura? Isso, é uma indicação. O que é o Rippling? O Rippling são aquelas dobras que formam na mama. Geralmente, quando a pessoa movimenta, você consegue ver as dobras, aqui principalmente no colo da mama. Então, um dos tratamentos é você ganhar a espessura de pele com a gordura. Antigamente, existia aquele conceito, ainda existe em muitos casos, de que quando a pessoa é muito magra e a pele é muito fina, você deve colocar a prótese atrás do músculo. E quando a pessoa já tem uma espessura adequada, você pode colocar em cima do músculo. Com a lipoenxertia mamária, isso caiu por terra, né? É o que a gente chama até de lipoenxertia avançada hoje de mama. A gente consegue colocar quase sempre na frente do músculo. Eu, por exemplo, eu não uso simplesmente debaixo da glândula, como a maioria. Eu coloco debaixo da fáscia do músculo. A fáscia é uma capa que reveste o músculo peitoral.
Então essa capa ela dá uma cobertura maior, ela sustenta, a mama não fica presa apenas na pele, e a gente consegue, quando a paciente é muito magra, colocando no plano subfacial, ainda complementar a gordura da pele, a espessura da pele com gordura. É o que a gente chama de mamoplastia híbrida. Então a gente consegue tratar pacientes mesmo muito magra, sem estar precisando fazer atrás do músculo, que acaba tendo um monte de problema que a gente vê hoje em dia. Vamos lá. Sandra Cardoso, se eu engravidar, eu perco a lipoenxertia no caso da amamentação? Não, não perde. O que foi injetado ali você não perde. O que geralmente acontece é assim, as pessoas elas perdem um pouco da mama após a amamentação. Mas o que ocorre é que a nossa glândula mamária, com o envelhecimento e mesmo após uma amamentação, ela tem um processo de lipossubstituição. Então aquilo que era glândula, que era fibroso, era denso, resistente, ela acaba virando uma gordura mole. Então, por isso que a pessoa depois, às vezes de amamentar ou com envelhecimento, fica aquela mama com um aspecto mais murcho. Porque você ganhou flacidez de pele e aquele parênquima, aquela glândula mamária que ela tinha uma sustentação e era fibrosa e densa, ela virou uma gordura que não tem muita forma. Então parece dar um aspecto de estar mais murchinho. Mas se a pessoa já fez uma lipoenxertia, essa gordura que foi enxertada, ela não se perde. O que a pessoa pode ter um aspecto depois de mama mais murcha é por causa da flacidez de pele e o processo de lipossubstituição também que ocorreu. Entendi. A Luciana disse que ela fez redução de mama há 15 anos e ela quer saber se ela pode pôr prótese de silicone ainda. Com certeza, não tem nenhuma contraindicação. Se a mama está caída, ela pode colocar a prótese de silicone, ela pode estar colocando lipoenxertia ou fazer uma nova mastopexia, também usando essas técnicas com essa cinta muscular, tudo, né? Andréa Fina. A Andréa, ela comentou ali que ela se arrependeu de ter colocado a prótese. Se eu não me engano, foi ela, né? Que eu falei ali em cima que ela falou que se arrependeu. Aí eu perguntei o porquê, né? E aí ela colocou assim, hoje eu me sinto gorda. Para com isso, isso daí você resolve. E perdi a sensibilidade do mamilo esquerdo, então acho que o arrependimento é pela sensibilidade. O senhor sabe que, eu vou te falar uma coisa, eu fiz a minha primeira cirurgia e eu não fiquei sem sensibilidade nenhuma também na época, por anos, até agora, depois que eu tive minhas filhas, aí eu tive que trocar a prótese por causa daquela situação toda, e aí eu percebo que melhorou a minha sensibilidade. Até no quesito pré-menstrual eu sinto mais dolorido, coisa que eu não sentia, parecia que foi meio anestesiada, assim, por um tempo. Perfeito. Então, o que acontece? Aquela sensação, por exemplo, quando você dorme em cima do braço, que parece que o braço você não sente. Isso ocorre porque você tem uma leve distensão do nervo. Então, por isso que você perde sensibilidade. Quando a gente coloca uma prótese de mama nas mamas, o que acontece? A distensão que essa prótese faz no local é o mesmo efeito que você quando você dorme em cima do braço ou de um membro que fica anestesiado. Então, é muito comum, quando vai colocar uma prótese de silicone, por exemplo, ficar alguns meses sem a sensibilidade. Só que tem alguns casos em que ocorre, por anos. exemplo... meses ou até anos, tem casos que pode ocorrer. Ou a prótese ela continua distendendo ou fazendo uma dobra nesse nervo e daí não volta a sensibilidade, ou até casos mais raros em que ocorre, por exemplo, a lesão desse nervo. Porque o nervo, a gente sabe que ele sai aqui da lateral e ele vem até o mamilo. A maioria das pessoas, ele sai da lateral, mas existem pequenos casos em que o nervo está mais aqui na região central, e daí ocorre uma lesão do nervo nesses casos. Um caso interessante que eu tenho para contar é uma paciente minha que tinha feito de 45 anos, que eu operei ela tinha colocado silicone com 18 anos de idade e disse que nunca tinha sentido mais os mamilos. E depois que a gente fez a troca do implante de silicone, ela falou que ela voltou a sentir. Então, provavelmente, o nervo dela estava dobrado ali, um ponto. Que eu acho que foi meu caso, então. E voltou a sentir, né? Então, é um caso bastante interessante. Então, não é tudo perdido. Às vezes, se a Andréa talvez trocar esse silicone dela, ou até tirar, pode ser que volte de novo a ter a sensibilidade no mamilo. E aí, amiga, aproveita, vamos já cuidar do corpite, já vamos trocar a prótese. Doutor, quero trocar as próteses. Posso colocar gordura ao mesmo tempo da inclusão de uma nova prótese? Pode fazer uma técnica associada? Com certeza. Isso a gente faz, inclusive, de rotina. Até para dar um contorninho, alguma coisa assim, né? Exatamente. Porque uma coisa que está ficando muito comum agora com o explante também, assim, as técnicas que a gente faz de explante é mais de mastopexia, que fica aquela cicatriz reduzida, mas ela é na vertical. Ah, eu tenho. Isso, ela é na vertical. Ela não acaba sendo T. A gente não faz T quase nunca. Quase nunca eu faço T. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa não quer aquela vertical. E ela tem uma mama moderada. Então ela fala assim, eu quero tirar minha prótese, eu quero trocar por gordura, mas eu não quero ter de jeito nenhum uma cicatriz adicional.
Daí a gente pode propor o quê? Pôr uma prótese menor, coloca a gordura, e daí, quando ela quiser na vida dela, numa terceira cirurgia para, por exemplo, trocar a prótese, ela retira essa prótese e põe tudo gordura. Então, isso está ficando bastante comum também. Então, a associação a gente colocando uma prótese menor com gordura é uma coisa que a gente tem feito de rotina, inclusive. No meu caso, eu falei que eu tenho T, mas na verdade eu fiz aquela... Imagina a abdominoplastia embaixo, mas eu fiz invertida. Então, na verdade, eu tirei a pele reverso. Do abdômen superior. Amei. Abdômen reverso. Abdômen reverso. Sim. Olha, toda mulher que olha essa minha cirurgia fala, nossa, nunca tinha visto. Sim, fica maravilhoso. Dá bem legal o resultado. Eu amei. E tô amando, sim, é isso. Muito bom. Vamos lá. Qual a parte do corpo posso retirar a gordura para enxertar a mama? Nas magrinhas, o doutor falou da coxa, mas uma pessoa de um corpo comum normalmente retira de onde? Qualquer lugar a gente pode tirar. Quando a gente vai fazer só... Inclusive... corpo comum que eu quis dizer que tem mais gordurinha, que a outra é magrinha. Isso. Então, a gente pode tirar de qualquer área do corpo. A cirurgia de lipoenxertia, geralmente ela é associada com uma lipoaspiração ou lipoescultura. Não uma lipo só para coleta, ela é feita também que a pessoa chega e fala, olha, também quero melhorar a gordurinha dos meus flancos, do abdômen. Então a área que a gente mais faz é abdômen e flanco. Mas geralmente a gente faz uma lipoescultura 360, eu quero faz fazer uma pergunta. Parte posterior, injeta gordura no bumbum, melhora o contorno também do bumbum, a gente faz tudo. Vira, faz a lipo na região anterior, na frente, e daí a gente faz a lipoenxertia na mama. Ou agora quando a pessoa chega e fala, não, eu quero só coletar, não quero fazer nada de lipo, e é mais gordinha, a gente tira da barriga, que é a região mais fácil. Não precisa virar paciente. Vamos lá. Quem teve nódulo cancerígeno, Luiz Carlos pergunta, quem teve nódulo cancerígeno maligno e curou-se, pode colocar prótese de silicone? Sim, não tem relação. Inclusive, a prótese de silicone ela é utilizada para reconstrução de mama, né? Então não teria nenhuma... uma relação. Mas por que tem pessoas que não puderam colocar depois de tratamento de câncer? Eu atendi uma paciente esses dias que não colocou a mama, deu rejeição. Tem alguns... Não, mas... Então... ela falou rejeição, não sei se é o correto. A rejeição após reconstrução de mama, ela é muito comum por causa da radioterapia. Quando você faz a radioterapia, você tem ali a pele, ela fica fibrosada, ela perde a vascularização, ela não tem sangue, ela não tem elasticidade. Então, se você colocar um tecido ali que vai distender essa área, a pele não vai suportar. Vai rejeitar e vai destruir. Inclusive, foi aí que a lipoenxertia ganhou um grande destaque, né? Antes, até foi um prêmio que eu ganhei nos Estados Unidos em 2017, né? Porque a gente quebrou um paradigma. Até essa época, era proibido você colocar prótese de silicone em mama previamente irradiada. A lipoenxertia veio para quebrar esse paradigma. A lipoenxertia ela tem célula-tronco, que ela regenera a pele, e depois que a pele está regenerada, você pode tratar ela como uma pele praticamente comum, que não teve radioterapia. Mas a prótese de mama colocada numa mama sem lipoenxertia, que teve radiação, ela tá quase assim certo que ela vai destruir. O corpo vai jogar ela para fora, não vai aceitar. Vamos lá. Nossa, quanta pergunta. Beatriz Ribeiro, quanto tempo depois da cirurgia de mama pode deitar de lado? A gente recomenda 2 meses, assim como atividade física, porque a compressão que vai ter ali no local pode romper pontos, né? Pode levar trauma no local, abrir pontos, até desmontar a mama. Vou dar um depoimento. Claro. Até hoje eu durmo com 2 travesseiros Isso. Por causa da cirurgia, acredita? Eu não, doutora, eu não encosto minha prótese na cama, eu me recuso. Então, para não acontecer nada, eu ponho um travesseiro tão bem apoiado que eu não debruço em cima da prótese. Entendi. Então eu apoio bonitinho aqui assim, durmo maravilhosa e tudo lá em cima. Esse relato é bem comum, eu vejo da maioria das mulheres, né? Mesmo. Mas você pode deitar em cima da prótese. Agora, sei, não tem problema nenhum. Até o sutiã cirúrgico, às vezes eu ponho. Perfeito. Depois de 2 anos, hoje eu vou dormir com esse sutiã aqui. E eu ponho. Perfeito. Vamos lá. Já fiz mastopexia, a Raquel Deroncio. Eu já fiz mastopexia com prótese. Tá vendo como eu não consigo fazer as suas perguntas? Viu? Isso é bom, tá vendo? O tema é bastante. Muita. Eu falo que cirurgia plástica hoje, muita mulher sonha em fazer. Até quem não precisa de nada inventa, não é? O senhor sabe disso. Com certeza. Hoje eu tava conversando com uma assessora de imprensa e eu falei assim pra ela, Ju, eu preciso de um psiquiatra no programa.
Porque a gente fala tanto de estética, mas é muito importante, o senhor sabe disso, tem casos que é importante o acompanhamento de um psiquiatra. Com certeza, até, a gente né? Inclusive pede uma avaliação nos nossos pacientes pré-operatório. Eu não passaria. Super importante. Já fiz mastopexia com prótese. Pode ser feita a retirada do silicone e lipoenxertia com nova mastopexia? Uau! Sim. Ela quer tirar o silicone e fazer novamente. Isso é o que a gente faz, né, de rotina. Né, que é o explante. É o explante. Você vai tirar a prótese, vai fazer a mastopexia para reconstruir essa mama e complementa, se você quiser um pouquinho mais de volume, com lipoenxertia. Eu queria saber uma dúvida aqui, por que ela gostaria de tirar a prótese e fazer a lipoenxertia? Ou Raquel, se puder colocar aqui pra gente, é uma dúvida mesmo para entender. Então, isso é o que a maioria dos meus pacientes que eu tenho que elas relatam? Elas não querem mais o silicone. Não quer mais. Ou porque não gostam, ou porque está tendo doença do silicone. Isso é o meu dia a dia, praticamente. Até uma prevenção, vamos dizer assim, né? Tem mulheres que estão fazendo explante por prevenção. O adequado do silicone é recomendado, não é obrigatório, mas a troca a cada 10 anos. Porque você começa a ter um bleeding ali, que é o vazamento, ele passa, o gel, ele passa pelo elastômero, que é aquela cápsula. Então esse silicone, se a pessoa não tem a síndrome ásia, que é uma doença ao silicone, não tem problema nenhum. Por isso que não é obrigatório tirar. Sim. Mas acaba acumulando no corpo, ele não sai, ele acaba ficando ali, vai às vezes para linfonodos, que são aqueles gânglios da axila. Então a gente recomenda, para diminuir a quantidade de silicone no corpo, tá fazendo a retirada a cada 10 anos. E em muitos dos casos fala, eu já não quero mais, estou envelhecendo, não quero me imaginar com idade tendo que ficar revisando cirurgia de silicone e tudo. Então é muito comum mesmo a retirada e colocar gordura. A lipoenxertia pode ser utilizada em outra parte do corpo sem ser as mamas? Sim, inclusive ela é feita quando vai injetar no bumbum para aumentar tudo isso daí, desde a década de 80 ali, quando surgiu a lipoaspiração, 10 anos depois já começou a utilizar a gordura para enxertar, aumentar e melhorar a forma em outras áreas corporais. É que na mama ela exige um refinamento, ela tem que ser feita de forma diferente das outras áreas corporais. Agora eu vou te fazer uma pergunta, doutor. Quem tem PMMA no glúteo, por exemplo, pode colocar lipoenxertia? Pode colocar gordura? Sim, também é um tratamento que a gente também faz. Dá para tentar remover parte desse PMMA com laser de diodo. Mas e se não quiser remover? Isso. O problema do PMMA é que ele é um material tipo um plástico, né? Sim. Ele é líquido, a hora que ele entra em contato com o líquido na nossa pele, ele solidifica. Né? O que acontece? Ele fica muito, assim, ele tende a dar respostas inflamatórias, não é todo mundo. Tem muita pessoa que tem uma rejeição a esse PMMA. Ele pode formar biofilme, como ele é sólido, então pode ter uma bactéria, às vezes, na hora que você introduziu aquela bactéria que estava na sua pele, e no momento da introdução, se ela for junto, a longo prazo ela vai crescendo e pode também levar a uma rejeição. E uma coisa que a gente vê também, quando ela é feita em algumas áreas do corpo, no bumbum, em áreas que são mais móveis, mais projetadas, com o tempo você tem uma flacidez do tecido. E o PMA ele tende a até fazer um peso nessa área e levar a uma queda também. Tá? Então ele é um volumizador, mas ele tende também a ter esses... Mas pode fazer a lipoenxertia tranquilamente com o PMMA. A gente, inclusive... Não tem perigo. Não tem perigo nenhum, dá para fazer, porque a lipoenxertia, inclusive a lipoenxertia, ela tem propriedades imunomoduladoras. Ela diminui a resposta imunológica do seu organismo. Por exemplo, prótese de mama que está tendo contratura capsular, está tendo rejeição, tem muitos tratamentos que dá para fazer. Eu, por exemplo, em caso de reconstrução de mama, como eu quero ganhar espessura antes, a gente propõe fazer a lipoenxertia para depois estar trocando a prótese. Quando eu faço a lipoenxertia, os pacientes falam, nossa, melhorou minha contratura capsular, parou de doer, não está mais dura, porque a lipoenxertia ela tem um poder imunomodulador. E no caso do PMMA, às vezes você está tendo uma resposta inflamatória, o PMMA está querendo destruir, tá? Sua pele está rejeitando, você colocando gordura no local também pode tratar isso daí. Vamos continuar, doutor. Meu Deus. Qual o percentual de absorção de gordura, perguntaram? Depende, né? Então, a gente, até no estudo que eu fiz, porque eu fiz mestrado, doutorado, tem 2 pós-doutorados nessa área de lipoenxertia, né? A gente tentou quantificar, mas ele é muito impreciso. Porque, por exemplo, a gente sabe que é muito baixa se tomado todos os cuidados. Se você fizer de forma rudimentar essa lipoenxertia, vai perder mais de 50%. E o que a gente vê de relato aí é de 30% a 40%. Nas minhas mãos eu tenho observado uma taxa muito baixa, de cerca de 10%, mas eu não consegui fazer essa quantificação adequada, até porque muitos pacientes engordam ou emagrecem, então além disso tem vários fatores que podem influenciar também na integração ou na volumização dessa mama, que não é relacionado diretamente à perda da gordura. Então o que eu posso dizer é que, assim, se feito adequadamente, de cerca de 10%. 10%.
Em média. Borel, me ajuda aí. Nós estamos na Daniela Fina. Fiz uma lipo há 13 anos e fiquei com a marca do canulano culote. Tem como melhorar com a lipoenxertia? Poxa, que sacanagem. Com certeza. O que acontece é que a região da coxa, dos culotes, a gordura ali, ela é uma gordura muito mole com pouca sustentação. Por isso que quando as pessoas têm celulite, é ali a área que principal, fica mais evidente. E a pele ali também é muito fina, então ela mostra realmente qualquer irregularidade que existe no local. Então uma lipo feita com uma canela mais grossa ou feita de forma mais superficial, ela acaba realmente levando a irregularidades. O tratamento é exatamente você quebrar essa fibrose com subcision ou até profundo com laser, por exemplo, e tá fazendo a lipoenxertia no local para suavizar aquelas irregularidades. Doutor, Raquel Deroncio, por que quero diminuir... Ah, tá, eu fiz a pergunta porque que ela quer tirar a prótese e colocar a lipoenxertia, lembra? Olha pra vocês verem, olha só... Memória que tá boa. Porque eu quero diminuir. Tive depressão também. E vi alguns casos que tiveram relação. E eu já queria fazer a lipo também, já aproveitaria. Amiga, já manda lá um direct para a equipe do doutor e aproveita para fazer sua cirurgia. Volta mais um pouquinho. Duda e doutor, faça uma live sobre PMMA, por favor. Precisamos. Quantos dias tem que usar o sutiã cirúrgico? Então, o sutiã cirúrgico na mama ele é indicado principalmente nos 2 primeiros meses. Então, logo após fazer a cirurgia, 2 primeiros meses no mínimo. Agora, se você quiser usar depois desse período, não tem problema. Uma coisa que é importante, seja prótese de mama, seja lipoenxertia, reconstrução de qualquer técnica cirúrgica relacionada à mama, a pessoa tem que estar usando no dia a dia sutiã, não o cirúrgico. Mas o sutiã precisa estar utilizando, porque a mama... tem a pele que tem ali ganha flacidez e a mama também tem esse processo de lipossubstituição. Então a glândula mamária, que era firme antes, ela vai começar a ficar mais mole. Então o sutiã ele serve para dar essa sustentação na mama. Mesmo hoje em técnicas bastante requintadas, né, bastante refinadas, de mastopexia, onde a gente coloca a prótese, por exemplo, a prótese ela fica bem fixada ali no local, a prótese ela não levanta a mama, ela serve apenas para subir a mama ou dar um efeito maior no colo. Né, para aumentar a mama, desculpa. Ela não sobe a mama. Então, se você colocar a prótese no local e a pessoa não usar sutiã, o que acontece? O tecido mamário a mama da pessoa, vai escorregar por cima da prótese. Então, o sutiã é sempre indicado estar fazendo. Vamos lá, tem mais pergunta. Enquanto eu estou postando. Mestre Duda, queremos outra live. Lipoenxertia para melhorar a celulite, doutor? Ela tem uma boa indicação também. A celulite é aquilo que eu falei, ela geralmente é fibrose, geralmente é na região dos glúteos, na região das pernas, onde a gordura ela é mais mole, né? E a pele é mais fina. Então, uma das indicações mesmo é estar fazendo ali, fazendo a quebra dessas áreas de fibrose e fazendo a lipoenxertia ali para melhorar a área, homogeneizar a área e deixar mais suave aquela região. Em alguns casos, quando está associado a muita flacidez, existe indicação também de estar fazendo algum bioestímulo. No caso, quando for uma cirurgia maior, por exemplo, por fazer uma lipoenxertia maior, tudo, é indicado a gente estar fazendo um laser para dar retração de pele ou o uso de qualquer tecnologia que existe aí. E em casos menores, a gente pode estar usando alguns bioestimuladores, por exemplo, como o Radiesse, né, ou o Sculptra também pode ser utilizado sem problema, que é a hidroxapatita de cálcio ou ácido polilático. Vamos lá, tem mais pergunta. Doutor, tenho prótese de silicone há 8 anos, ainda sinto desconforto e às vezes dor só de um lado. É normal? Então, precisa ver se você não está, inclusive, com contratura capsular, né? Uma das principais causas de dor nas mamas, principalmente após alguns anos de estar com essa prótese, é geralmente relacionada à contratura do implante de silicone. Então, ela começa a levar distorção da sua mama e até mesmo contratura. Então não é normal. Na verdade, o adequado é estar examinando essa sua mama e estar daí vendo se é uma contratura ou não e propor um tratamento. Se é a substituição ou se tem alguma outra coisa que possa estar levando a essa dor, mas geralmente é a contratura capsular. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom, enquanto vocês vão escrevendo, eu tenho uma pergunta aqui para o doutor. Tem mais perguntas.
Doutor, como que o senhor resolveu entrar nessa área? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas me desperta a curiosidade, porque o senhor estudou muito, o senhor atende muitas pacientes de fora, o senhor falou que começou a estudar em 2009, inclusive, sobre a questão da lipoenxertia. E eu queria saber, por que se especializar tanto nessa área de mama? Eu sei que o senhor faz outras áreas, sim, mas a mama, inclusive, com essa especialidade aí, com esse conhecimento e essa habilidade, e o senhor que é PhD, inclusive, na área, sim, mama. Perfeito. Então, logo quando eu estava ainda terminando minha residência médica de cirurgia plástica, mais de 15 anos ali atrás, eu me deparei com uma paciente que tentou 5 técnicas de reconstrução de mama, das mais qualificadas, inclusive. Ela chegou a fazer até enxerto microcirúrgico, que é aquela que a gente junta as arterinhas e as veinhas, né? Ela acabou perdendo todas as cirurgias e ela não se aceitava em viver sem as mamas. Estava tendo muito problema familiar. E eu, então, me senti muito sentido com essa situação dela e falei que ia encontrar um método para estar tentando reconstruir essa mama. Aí, então, comecei a estudar bastante sobre a lipoenxertia, que nessa época, na mama, que nessa época ela era proibida, desde 87 ela estava ainda proibida, não se falava em lipoenxertia de mama. E daí eu comecei a estudar bastante o assunto. Para isso, precisei começar a entrar no mestrado, doutorado, porque a gente teve que, como era um estudo, a gente iria utilizar em pacientes técnicas que não eram um consenso ainda, então por questões éticas eu precisei fazer tudo com metodologia de estudo, então deu o início ali ao mestrado, né, doutorado, e depois ainda embarquei em mais 2 pós-doutorados relacionados a essa área. Então eu consegui fazer um levantamento da técnica. Esse trabalho ele foi até publicado na capa do British Journal of Surgery na época, em 2012. E depois vieram outros trabalhos que foram publicados também e até recebeu o prêmio em 2017, então com a técnica de lipoenxertia, quando a gente conseguiu quebrar alguns paradigmas, né? O primeiro é a utilidade da lipoenxertia na mama, que ela serve não apenas para reconstrução, tem poder de regeneração tecidual em caso de radioterapia, ela serve para mamoplastia estética, mamoplastia híbrida, para aumentar as mamas em paciente que não quer usar silicone, né? E ainda a possibilidade de estar usando o silicone numa mama, numa pele previamente irradiada, o que não era possível. Então a quebra desses 2 paradigmas que fizeram também eu continuar estudando e eu desenvolvendo outras técnicas na mama, tanto da parte estética como reconstrutiva. Ou seja, a motivação, né? A motivação, exatamente. Ajudar uma paciente acabou levando aí a tanto estudo. E ajudar depois várias pacientes também. Parabéns, doutor. Fizeram, estão super felizes hoje, graças a Deus. Vamos lá. Eu ainda durmo com sutiã ou top, porque ela sente desconforto quando dorme sem. É normal, doutor? Então, o quadro que ela está me passando parece ser alguma coisa relacionada à contratura capsular. Eu nem sei, precisava ver realmente o que pode estar levando a esse quadro de dor, né, e desconforto, não apenas a dor simplesmente na mama. Provavelmente tem uma contratura capsular ali que está deixando rígida a mama e acaba levando, então, esses sintomas todos de desconforto, principalmente para dormir. Vamos lá que eu tenho pergunta aqui. Doutor, pessoa com mama caída pode colocar prótese com a mama caída? Sim, a prótese pode ser colocada, a gente tem que fazer a mastopexia. Daí tem que ser com masto. Um erro muito comum que a gente vê são pessoas que estão fazendo ali, coloca a prótese porque a mama está caída. A prótese de mama, ela não serve para levantar a mama, ela não levanta. Inclusive, ela vai fazer um peso a mais na sua mama e vai favorecer a queda. Ela pode até dar uma subidinha na hora que colocou por 1, 2 meses, passou disso, vai até intensificar a queda da sua mama. Então, assim, a prótese de mama, ela pode ser associada quando a mama está caída para você dar um pouco mais de volume e dar um pouco mais de forma aqui na parte superior, no colo da sua mama. Mas ela não serve para fazer a mastopexia. A mastopexia pode ser feita com ou sem prótese. Doutor, vamos lá. Custo é menor que implante de silicone? Ela está querendo saber sobre a lipoenxertia, se o custo é menor que silicone. Essa é uma pergunta muito comum também que eu vejo no dia a dia. A lipoenxertia, ela tem um custo maior do que o implante de silicone. O implante de silicone, ele é uma cirurgia feita por cerca de 1h30, com descolamento e a inclusão de uma prótese de silicone ali no local. A lipoenxertia, por outro lado, ela exige uma lipoaspiração para você coletar essa gordura. Vamos supor que você não queira fazer uma lipo para melhorar o seu contorno corporal, você só quer coletar a gordura. Você precisa pelo menos 1h30 ali de lipo para fazer a coleta da gordura. Um fato importante, se a pessoa é muito magra, às vezes a gente precisa de mais áreas corporais. Então, às vezes, o tempo da cirurgia, mesmo a pessoa não querendo fazer uma lipoescultura,
o tempo que demanda de cirurgia para conseguir coletar gordura numa pessoa muito magra é maior do que uma pessoa mais gordinha. Então, ela acaba sendo mais cara, porque você tem todo o trabalho da coleta da gordura, depois exige o preparo dessa gordura e a enxertia da gordura, que exige um refinamento muito grande, conforme eu falei aqui antes. Você não pode chegar com uma seringa média de 60 ml, que é o que se faz em todas outras áreas corporais, e injetar na mama. A gente precisa usar seringas de 3 ml, né, que são volumes muito pequenos, para às vezes pôr 300, 200, 300 ml de gordura na mama. Então, é uma técnica que demanda, às vezes, 4, 5, 6, até 7 horas de cirurgia, enquanto a prótese é uma cirurgia de 1h30, mais ou menos. Doutora, e a cicatriz em formato em L, qualquer paciente pode fazer? Então, a cicatriz em formato de L é outra coisa que está bastante comum também por marketing nas redes sociais, tá? Essa técnica, ela é lá da década de 70 e ela foi muito utilizada na década de 80, 90 e parou um pouco, acabou entrando em desuso porque ela tinha principal aplicação em mamas que não eram muito grandes, então tinha que ser uma queda da mama pequena, né? Isso por quê? Porque se observou na época que a extensão da cicatriz acabava indo aqui para a região lateral do tórax da paciente. Então você não tinha uma cicatriz na região central, mas ela acabava indo para a lateral. E outra coisa dessa técnica, ela acaba levando tecido e pele para a lateral também. Então também fica às vezes um pouco não harmonioso aqui o volume nessa região lateral. O adequado é estar fazendo a técnica de short scar, que é a cicatriz apenas vertical, tipo lollipop. Você fica com a cicatriz em volta da areola e apenas a vertical. Ah, é? A gente consegue utilizar... É uma mastopexia? A gente consegue usar até para mamas grandes. Qualquer tipo de mama a gente consegue estar fazendo esse tipo de técnica e ela dá um formato, inclusive os vetores de força da mamoplastia short scar é muito diferente das técnicas convencionais que fazem cicatrizes na parte vertical. Porque quando você faz a cicatriz, você remove pele na horizontal. Você acaba puxando o tecido para baixo. Sim. Então você acaba não dando tanta projeção e a mama não fica tão arredondada. Ela fica mais quadradinha. Quando você faz a short scar, os vetores de força do parênquima mamário vão em direção à areola. Então ela acaba ficando mais projetada e mais redonda. E a durabilidade dela também acaba sendo maior do que a técnica convencional. Mas o L virou de novo moda por uma questão de marketing de muitas pessoas que estão fazendo. Ele não é a melhor técnica e nem tem a melhor cicatriz. Até tem o caso de pacientes que chegam lá com L, eu operei uma essa semana, agora, sexta-feira. Operei uma sexta-feira que tinha um L que ia lá para as costas. Nossa! Então, assim... E aí? Então, dá para tirar esse L que vai pras não costas? dá para tirar. Uma Não, vez que colocou cicatriz, a cicatriz não pode ser mais retirada. Entendi. Esse que é o problema. E ela não tinha realmente nada aqui no meio. Eu transformei esse L dela e a mão estava caída. Eu transformei esse L dela, apesar de não conseguir mexer no T, aqui na cicatriz lateral, eu acabei transformando num T. Puxei um pouquinho pra cá. Sim. Por quê? A minha sumiu a marca daqui, nem aparece. Isso, então, porque o que acontece? A mama dela estava muito medializada, muito pro meio, as areolas, então eu tive que empurrar um pouquinho mais pra fora. Então eu tive que mexer na cicatriz aqui para conseguir... Essa simetria tem que corrigir. Exatamente, estava muito, muito central a cicatriz. O senhor sabe que quando eu fiz a minha cirurgia, eu gostei muito desse contorno da areola, porque a minha areola era pequenininha. E aí, quando o médico fez, eu, assim, amei. Ele fez o desenho... Nossa, como redondinho, né? Eu brinco, eu falo que meus seios são de menina de 15 anos. Que legal. Eu tô fazendo uma propaganda aqui. Ótimo. Porque eu acho muito importante. A mulher tem que se sentir bem. Eu sou super a favor da cirurgia. Obviamente que vocês, hoje em dia, meninas, mulheres, enfim, quando for procurar fazer procedimentos, procurem um profissional habilitado, procurem informações, ver se é membro de sociedade. Porque, assim, existem vários detalhes importantes, inclusive sobre a conduta, a ética do profissional, que vão fazer diferença no resultado do seu tratamento. Então, cuidado com propagandas de rede social. Eu sempre falo, cuidado. A rede social não mostra... Hoje eu estava falando sobre isso com uma amiga, ela falou assim, nossa, Duda, foi proibido, né, o tratamento com o uso de um produto, não vou ficar falando aqui, mas por causa de um paciente que morreu e todo mundo já imagina do que eu estou falando. E foi proibido o uso do produto temporariamente. E aí ela falou assim, nossa, mas também estão falando
falando tanto no Instagram. Eu falei, não tô falando quase nada. Vocês não fazem ideia do que acontece realmente nos bastidores, né? Então, a gente sabe que os bastidores, muita coisa acontece por pessoas que não procuram o profissional correto. Tem procedimentos, e eu falo como biomédica esteta, que vocês sabem que eu sou, tem procedimento que é médico, é cirurgião plástico que faz. Você quer fazer um procedimento que quem faz é o cirurgião plástico? Vai estudar medicina, vai se habilitar em cirurgia plástica, vai estudar. Não queira invadir a área médica se você não é médico, tá? Então, cada profissional, ele tem a sua habilitação e deve ser respeitada. E eu sempre vou bater nessa tecla, porque mesmo como biomédica esteta, eu não concordo com muitos posicionamentos que eu vejo e muitas divulgações que eu vejo nas mídias sociais. Eu faço aquilo que me compete, que me cabe, e principalmente aquilo que eu sei resolver na hora de uma intercorrência. Isso é importantíssimo falar, né, doutor? Tem sempre que checar o profissional, né? Tem muito profissional hoje que a gente vê ali que ele se auto-intitula, ele dá diploma para ele mesmo. Eu vira e mexe, eu vejo, eu sou especialista em tal coisa. Maravilhoso, então, cheque, né? vai ver, ele fala que ele é tal coisa, vai ver se ele é membro daquela sociedade mesmo, se ele realmente tem aquela formação, se ele tem tudo aquilo. Isso é muito importante. Bom, tá entrando mais gente, vamos lá. Doutor, qual anestesia é comum na cirurgia? Nossa, eu tenho um problema com anestesia, o senhor sabe que eu vou operar amanhã, né? Amanhã não, amanhã é interno. Eu vou operar na quinta, mas não é plástica. Mas uma das coisas que eu conversei com o médico foi sobre a cirurgia. Eu tenho pavor das minhas pernas dormirem. Tudo bem que aqui é mama, eu acho que não vai acontecer isso. Mas eu falo pro anestesista, é uma informação importante. Eu tenho crise de pânico quando eu percebo que eu não sinto as pernas. Então eu sempre converso com o anestesista. É importante vocês fazerem ali uma anamnese com o anestesista, porque a última vez eu acordei todo mundo que estava dormindo na anestesia quando eu tive as minhas crises. E agora eu falo, olha, me deixa dormindo mais um pouquinho, porque eu não posso sentir, ter a sensação de não sentir as pernas. Então, conversei isso com o anestesista. Agora, no caso da mama, não chega a esse ponto de anestesiar a perna, né? Então, tem casos, assim, o ideal da mama é você estar fazendo com anestesia geral, né? Porque é uma região alta, né? Ali aquela região da mama, ela é a região ali que você tem o tórax, pulmão, coração, tudo naquela área. O que acontece? A anestesia, ela na verdade, ela depende da concentração dela, ela vai dar o efeito inicialmente de sensibilidade, e quando ela está numa dose maior, ela também altera a parte motora, que é isso que você falou, que às vezes você não sente a perna, não consegue mexer a perna. Só que quando você dá por exemplo, um bloqueio aqui, anestésico, uma hack, uma peridural baixa para fazer cirurgias na barriga, membros inferiores, ela é muito segura, porque não tem estruturas ali para você estar imobilizando a parte motora. Agora, próximo da mama, você tem ali coração, diafragma, você pode ter uma parada cardiorrespiratória, você dando uma dose mais alta de uma anestesia muito alta. Então, o adequado da mama, por exemplo, é estar fazendo anestesia geral mesmo. Agora, as outras áreas corporais, se foram apenas membros inferiores, por exemplo, pode ser feita uma peridural, uma hack anestesia associada a uma sedação também, para você não ficar com o desconforto da cirurgia. Mas existem profissionais que acabam fazendo anestesia local com sedação ou peridural alta, até para estar fazendo em clínica ou economizando, às vezes, no preço do procedimento. Não é a minha conduta, não é a minha recomendação. Lembrando que medicina não é uma ciência exata, então fica muito a critério de cada cirurgião. Eu estou passando simplesmente o meu conceito aqui, né? O que pode ser feito para diminuir as complicações do silicone? A gente viu alguns relatos aí deve ter muitos outros. O que pode ser feito para diminuir as complicações do silicone? Então, o que é importante a gente falar é que o silicone ele é um corpo estranho no nosso organismo, né? Então, a cirurgia ela tem principalmente que usar um silicone de boa qualidade, né? E esse silicone ele precisa ser introduzido da forma mais asséptica possível. O que significa isso? Evitar ao máximo a contaminação, às vezes, com a própria pele do paciente. Então, a gente recomenda. Existem ali alguns trabalhos mostrando que existem basicamente 14 passos, evidências que pode haver até 15 passos para você estar evitando que uma bactéria entre em contato com a superfície desse silicone e acabe levando a rejeição, contratura capsular, doença do silicone, todos esses problemas que você acaba vendo. Então, para a gente evitar isso, é legal estar fazendo num centro, num ambiente hospitalar, toda a equipe usando realmente, estando extremamente asséptica, fazendo um preparo do paciente já, uma limpeza do paciente antes de passar o antisséptico. As próteses, elas têm que ser abertas no momento da introdução, então não abrir a prótese e deixar ela em cima da mesa, porque às vezes o ar pode trazer bactéria que está ali no ar e contaminar essa prótese. É legal usar, por exemplo, um sleeve,
que é um funil que a gente usa e que a gente introduz essa prótese sem que ela precise entrar em contato com a pele do paciente na hora da introdução. Então, também é um fator que a gente pode estar usando. Está usando antibiótico junto com a prótese, colocar não só o antibiótico endovenoso, como colocar o antibiótico também na prótese, na hora de introduzir. O plano que você vai colocar, aquilo que eu falei, o mais convencional é colocar debaixo do músculo, que dá bastante sangramento, ou colocar no subcutâneo. Isso tudo leva a sangramento. O sangue, ele tem proteína, ele pode também ser um imunogênico, estimular o sistema imunológico. Então, fazer uma técnica séptica. A técnica subfacial, por exemplo, esse plano subfacial, ele não tem vaso sanguíneo, não sangra nada, né? É um plano que você sai sem sujar uma gaze, na maioria das vezes. Então, os cuidados, principalmente em relação à prótese de silicone, são relacionados à antisepsia. São todos esses passos que tem que ser feito para evitar que você tenha uma contaminação da superfície desse implante. Isso tudo vai levar à diminuição de complicação. A Jailma Brandão, eu operei na sexta com o doutor, estou amando. E olha que é super recente. Nossa, super recente mesmo. Você já está elogiando, amiga, com poucos dias. O sofrimento é nos primeiros dias. Depois, tá tranquilo. Então, se você tá elogiando aqui, é porque tá super bem a recuperação. E foi uma cirurgia bem grande, viu? Sério? Foi um contorno corporal superior inteiro. Que legal! Mama, dorso, tudo. Foi bem grandona. Prótese de silicone de um prazo de validade tem que trocar a cada 10... prótese de silicone tem prazo de validade ou obrigatoriamente se troca a cada 10 anos? Então, as próteses de silicone hoje elas estão bastante seguras, tá? O que a gente recomenda é você estar trocando a cada 10 anos. Por quê? Porque você começa a ter um vazamento daquele gel pelo elastômero. Para citar um exemplo bem prático aqui para você, é claro que não na mesma intensidade, bem menor do que isso, mas ocorre aproximadamente o que ocorre, por exemplo, com aquela garrafa de óleo que fica ali guardada, que você começa a ver que o óleo começa a vazar pela garrafa. Na prótese de silicone, isso é claro que é microscópico, muito a longo prazo, então você observa que há mais de 10 anos você começa a ter esse vazamento desse gel pelo elastômero, mesmo a prótese não estando rompida. Então a gente recomenda, mas não é obrigado. Por quê? Se você não tiver uma alergia ao silicone, que é causado nos casos de sindromiásia é uma abreviação em inglês de Autoimmune Induced Syndrome, by adjuvant. Então é síndrome autoimune induzida por adjuvante, que é o silicone, mas não é a principal causa de sindromiásia. A principal causa é vacina, depois perfume. E o silicone não é o silicone da mama, é o silicone que tem na pasta de dente, no shampoo, qualquer cosmético tem silicone. Então, as pessoas que têm sindromiase, elas têm alergia a qualquer tipo de silicone. Então, excetuando as pessoas que têm sindromiase, o fato de você ter silicone no seu corpo, não é desse tipo de silicone médico, biocompatível, não tem nenhum problema. Então, por isso que a gente fala que o ideal é você trocar a cada 10 anos, porque após esse período você tem um bleeding maior. Mas não é obrigatório. Eu tenho paciente que eu faço segmento que, claro, não fui eu que coloquei, mas eu tenho caso lá de que tem mais de 40 anos com silicone e vários casos com mais de 30 anos com silicone e que nunca trocou. Uau! Tá? Desde que esteja tudo bem. O importante, colocou prótese de silicone, faça o acompanhamento anual com o seu médico. Então tem que ver se está tudo ok, se não rompeu a prótese, se não está tendo nenhum tipo de contratura capsular. Tudo isso é importante, porque às vezes o tratamento precoce, às vezes com uma medicação, pode prevenir você de estar precisando fazer uma cirurgia de urgência ou até sofrendo. A gente vê muitos casos de pacientes que sofrem muito com silicone porque estava tendo um problema que poderia ter, às vezes, se tivesse feito um segmento adequado, tratado adequadamente. Doutor, a gente vê muito aí hoje em dia, eu falo isso com as pessoas, o senhor comentou algo sobre a questão em alguns casos, até passar o paciente com um psiquiatra, né? Sim. E às vezes as pessoas têm, quando eu falo de psiquiatra, as pessoas falam, nossa, Duda, que exagero. O senhor que está hoje na cirurgia plástica, eu imagino o quanto vocês médicos, que são, né, cirurgiões plásticos, não têm se deparado aí com as atrocidades nas redes sociais, né? E quantos casos não deve ter vindo parar na mão de vocês por causa de erro clínico, vamos dizer assim, de profissionais
habilitados ou não, mas que talvez não com conhecimento de técnica, como eu falei, até de resolver uma intercorrência, e até por profissionais que não são cirurgião plástico. Isso está muito comum, doutor? Está muito comum e eu, por exemplo, tenho uma casuística também viciada. Como eu tenho bastante qualificação em uma área muito específica, né? Então eu acabo recebendo muitos pacientes. Mais da metade dos meus pacientes vêm para fazer cirurgias secundárias por problemas que já tiveram na cirurgia primária. Mais da metade, mais de 60% com certeza. Né? São secundárias as cirurgias? Secundária, ela fez a primeira cirurgia, deu algum problema ou está insatisfeita com alguma coisa, acaba vindo. Eu tenho muita indicação, a maioria dos meus pacientes são indicações de outros profissionais, porque eu também participo muito de congresso, dou muita aula, tenho publicações. Então, e está muito comum. Por quê? A gente vê realmente nas redes sociais pessoas que não têm, às vezes, nenhuma qualificação, ou até pessoas que ainda estão muito recentes, acabaram, às vezes, não têm tanta experiência, às vezes, e já estão oferecendo cirurgias ou procedimentos mirabolantes, né? Usando coisas assim, imagens. Esse problema da rede social, o próprio o CRM, o Conselho Regional de Medicina, se sensibilizou e a partir de março desse ano, já está autorizado fotos de antes e depois, que era proibido até então. Até o ano passado, por exemplo, não era permitido. Por quê? Porque é muito fácil você induzir um paciente mostrando o melhor resultado, ou às vezes um resultado que foi editado no Photoshop, e você coloca lá, às vezes, num ângulo tal, e fala que aquilo lá vai ser a cirurgia. Ou às vezes até, tipo, que nem... Às vezes tem pessoas que me perguntam, eu quero saber como que fica a mama após uma sessão de lipoenxertia. Esses dias mostrei um caso super bonito, que a paciente estava muito satisfeita, e o paciente, poxa, mas ficou só assim? É claro, aquilo é o esperado com uma sessão de lipoenxertia, uma paciente que não tem flacidez, nada. Então não adianta eu pegar uma prótese linda, de prótese de silicone ali, colocar e falar, vai ficar assim sua lipoenxertia. Isso é querer enganar as pessoas, né? Então a gente procura ser de forma bastante ética, sincera, tentar mostrar quando a gente vai colocar uma foto de antes e depois, tentar mostrar a realidade. Hoje eu estou até fazendo, quando eu ponho esses antes e depois, eu procuro fazer uma explicação do que aconteceu, do que é o caso, do que simplesmente jogar uma imagem e falar que foi feito tal coisa. Porque tem um processo, né? Exatamente. Um processo. E o negócio do psicólogo, não é psiquiatra, a gente, na verdade, pede uma avaliação psicológica. Sim. Quando passa na clínica, a gente pede nutricionista, a gente pede psicólogo, passa com a fisioterapeuta. Então é todo um preparo. Uma equipe multidisciplinar, né? Não é que não vai... Porque também eu fico mais de 1 hora com a paciente. Minhas consultas são em média 1h30, tem pacientes que eu fico mais de 2 horas. Na sala, explicando, tentando entender o que a pessoa quer, porque às vezes o que a pessoa está querendo não é possível atingir. E a gente tem que tentar mostrar o melhor resultado possível, né? Assim, dentro da expectativa dela, não prometer algo que a gente não vai conseguir atingir. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está somatizando, ou seja, passando para a cirurgia plástica um problema que ela está tendo na casa dela ou na vida privada dela, e não necessariamente ela necessita da cirurgia. Então por isso que é importante a gente estar esclarecendo tudo, passar realmente essa avaliação psicológica no final da consulta, e as redes sociais ali evitar resultados que não são possíveis de se atingir, ou que vai deixar a pessoa com uma deformidade ou com problemas ou com complicações. O implante pode estourar ou romper? Sim, pode. Isso é uma coisa comum. Comum, doutor? Ela é relativamente comum. E deitar em cima, então, não é perigoso? Sim, não é uma coisa assim, extremamente rara. Por isso que a técnica cirúrgica precisa ser muito adequada. O que a gente observa, quando tem uma ruptura, assim, nos primeiros meses, tudo, às vezes ele não rompeu de cara, mas às vezes teve algum trauma no local, tudo que pode ter levado à ruptura de silicone. Então, não é que o silicone não pode romper, ele pode sim, não é uma coisa extremamente rara, tá? Doutor, e a cicatriz reduzida na mama? Então, essa é a técnica Schwarzkopf, que a gente procura fazer ali, no máximo, fazer em volta da areola, fazer a vertical, e em casos, às vezes, muito grandes, em que você quer fazer uma mama redutora muito intensa, às vezes a gente tem que fazer um T, mas a gente faz um T menor, que ele fica escondidinho no sulco, ele não acaba indo e se emendando na região central entre as mamas, ou até mesmo indo para a lateral. Doutor, para começar a falar um pouco dos seus atendimentos, o senhor faz atendimento via telemedicina, se for preciso? Atende, então, na pessoal de todo o estado do Brasil? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, é verdade. Faço bastante, porque 1/4 vem de fora do Brasil, inclusive. Um quarto aproximadamente. E aí, quando o paciente vem, vocês dão uma orientação de hotel próximo? Vocês têm uma equipe que faz esse Sim, a gente fica ali na Vila Nova Conceição, perto ali do Hospital São Luís, então a gente vai a pé pro hospital. Da minha casa. A gente vai a pé pro hospital, até da clínica, tudo. E ali tem hotel, tem tudo ali perto. A gente também tem
A enfermeira também, que pode estar acompanhando se a paciente vem sozinha. Tudo. Olha que bacana. Geralmente vem, fica 3 semanas aqui E na aí maioria das vocês dão vezes. atendimento pós? Sim, Drenagem, daí é essas online. coisas? Daí sempre meus pacientes, a gente tem uma equipe de fisioterapeuta que fica lá na clínica. Olha. Então, por exemplo, caso de lipo, a gente inclusive já está até incluso no pacote os valores das drenagens, tudo. Sim. E eu faço, os pacientes quando faz drenagem, eu vejo junto na sala. Então eu fico atendendo numa sala, na sala paralela tem a fisioterapeuta está fazendo a drenagem e eu vou lá ver os pós-operatórios junto com a fisioterapeuta, no momento da drenagem. A gente faz um acompanhamento junto mesmo, multidisciplinar. Sensacional. Atendimento via telemedicina, ele atende 1/4 das pacientes deles são do exterior, então se você é de qualquer estado do Brasil, você também tem a oportunidade de fazer a sua consulta. Bom, para nós é um prazer, estou muito feliz de recebê-lo. Muito obrigado. Receber uma pessoa com tamanha relevância aí na profissão, obrigado. Tamanho conhecimento e que trouxe tanta informação importante. Espero que o senhor volte mais vezes. Fica meu convite para conhecer um pouco mais sobre aí os nossos trabalhos. A Luciana depois vai te falar, vai te fazer mais convites. Perfeito. Espero que o senhor esteja conosco falando muito sobre saúde e principalmente na área de cirurgia plástica. Obrigado, será um prazer enorme estar compartilhando com todo mundo sobre isso.